Olá, hoje nós vamos falar sobre religião e religiosidade. A religião, ela é uma teoria, não é? Um embasamento teórico com referências a dogmas e práticas religiosas, né? Rituais e práticas e dogmas. A função da religião, como o próprio nome diz, é a de ligar o homem a Deus. Não é? Então, elas são constituídas em forma de instituições e a função dela é coletiva, né? As experiências que ela se propõe a oferecer, elas são coletivas. A religiosidade é um sentimento, é uma ânsia, é uma aspiração a o que transcende, o que supera a matéria. Ela é ele é esse sentimento que faz com que a gente tenha um olhar mais aprofundado para dentro de si mesmo e ter uma visão além do que a vida cotidiana em que a gente vive, não é? Então, nesse sentido, podem existir pessoas que frequentam uma religião, mas que não têm religiosidade, e pessoas que não são adeptas de religião e que têm religiosidade. O homem, ele ainda tem muita dificuldade de acessar esse conteúdo interno que ele tem, sagrado, não é? Então ele precisa de ajuda para que isso aconteça, ele precisa entender esse universo. E aí ele recorre à religião. E a religião, ela é útil e necessária ainda para a maioria das pessoas. A religião, ela é um recorte moral. Ela é um recorte moral. É um recorte que tem conceitos básicos, não é? Mas que é como se fosse, eu entendo que a religião é como se fosse uma coxa de retalho, não é? Cada uma delas aborda um conteúdo moral e transcendental específico, né? Então eu faço um destaque aqui, por exemplo, o budismo, né? O preceito para mim mais importante do budismo é a inclusão. Para o budista, nós todos somos um, nós estamos interligados e nós não podemos excluir, né, ninguém da nossa vida, nem mesmo o maior criminoso. Então, o que ele nos ensina é que a gente não vai acolher em nosso coração da mesma forma todas as pessoas. Existe o grau de aproximação e de afinidade que vai fazer com que aquela pessoa seja incluída de uma forma ou de outra. O catolicismo, ele leva em consideração os sacramentos, né? Ele valoriza muito esses rituais de sacramentos que tem a ver com as iniciações, né? As fases iniciatórias da religião. O evangélico, ele destaca a graça, não é? Que é aquela consciência que nós temos de que nós, como seres humanos, né, por mais inteligência, autonomia, conhecimento que nós temos, nós precisamos da providência divina, né? Sem a graça nós não somos nada. Há certas coisas que a gente pode conseguir por nós mesmos, né? Por nossa independência e autonomia, mas tem certas coisas que nós precisamos, né? Receber a graça divina para conseguir, principalmente quando se trata de adversidade, sofrimentos, né? Os intempéries da vida. E o Espiritismo valoriza a caridade, né? A frase que qualifica o Espiritismo é: sem a caridade não há salvação.
Nos primórdios da história, para a gente entender como é que a religião se formou, o ser humano ele sofria por muitos riscos à sua vida por conta dos animais e por conta das intempéries da natureza. E aí ele se valeu, né, da experiência, além da sua capacidade de entendimento ou de experiência, de sacralizar a natureza, né? De tornar divina a natureza, com esse objetivo de aplacar, né? A fúria da natureza. Então ele fazia sacrifícios, oferendas, rituais para fazer essa amenização, né, da fúria da natureza. E havia sempre nas tribos, né, uma pessoa que representava, né, que fazia essa ligação da natureza com o homem, que eram os sacerdotes ou os pajés. E eles eram detentores de muito poder, né, e eram muito respeitados pela comunidade por conta disso. Então, depois que o homem foi adquirindo maior consciência, né, desenvolveu mais a inteligência e começou a compreender certos fenômenos da natureza, como é que eles aconteciam, né? Principalmente quando se trata da ciência, né, que explica esses fenômenos. Mesmo assim, o homem ainda teve essa preocupação de manter esse sentimento religioso, porque havia coisas que nem a ciência podia explicar, né? Aquelas velhas perguntas de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, não é? A consciência da sua finitude, né? De que a morte é uma realidade. E aí a religião ela vai trazer respostas para essas questões e vai acalmar o coração, né, das pessoas. Por isso que a religião ela sempre tem uma entidade, um ser ou uma energia superior, né, que tudo cria, que tudo controla, que tudo organiza, para que nós possamos ter essa relação com algo que está além de nós e que pode nos proteger, que pode nos amparar, pode nos aconselhar. Então a gente observa desde das origens, dos primórdios da religião até hoje, que o ser humano sempre teve essa ligação com algo que ia além dele pela submissão, né? Era uma submissão voluntária, em troca de alívio de suas angústias, né? A submissão importa também em aceitação dos dogmas, né? Que são verdades inquestionáveis, e que traz certezas, né? Porque o ser humano precisa de certezas. Tem a servidão, né? Que é estar a serviço de um propósito maior, além dessa vida material que nós vivemos. E a submissão, ela é uma distorção da servidão, porque ela cria uma acomodação e a renúncia de sua autonomia. Ela faz com que as pessoas peçam que Deus faça por elas o que elas precisam fazer. E coloca Deus a serviço do ser humano na hora em que ele pede que Deus atenda os seus caprichos. Então nós vamos, no próximo encontro, continuar, né,
falando sobre religião e religiosidade e vamos começar com os conceitos de obediência, medo e recompensa, tá bem? Se você gostou, eu peço que dê a sua curtida, que você faça seus comentários, que você se inscreva no canal e até o nosso próximo encontro.